Quem são os nomes? Quais são as hipóteses? O que pensa o bolsonarismo? Pois é. Bolsonarismo tem 4 sucessores para ex-presidente e vê pleito de 2024 como decisivo. Tarcísio de Freitas perderá fôlego caso seu candidato a prefeito de São Paulo for derrotado. Avalia núcleo do ex-presidente. Matéria da Mônica Bergamo. O núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro já debate com profissionais de campanha a viabilidade de nomes que poderiam ter o apoio do ex-presidente na eleição de 2026, concorrendo contra Lula. Se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Não é só o fim, é só o começo. O grupo trabalha com 4 pré-candidatos: o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, e correndo por fora a senadora Tereza Cristina, do PP, do Mato Grosso do Sul, que foi ministra da Agricultura de Bolsonaro. Será que esse povo combinou com Valdemar Costa Neto? Nenhum nome é do PL? Ele vai entregar de bandeja assim? Ou será alguém aqui pode mudar de partido, né? Pode ir pro partido do Valdemar. Valdemar vai entregar o poder assim de graça pro Kassab, pro Novo, para aqueles fascistinhas, pro Republicanos, pra Igreja Universal, ai, ai, pros bispos, ou entregar pro PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e da Tereza Cristina. Vocês combinaram com o Valdemar Costa Neto? Essa é uma leitura que o Toledo fez hoje lá no Foro de Prisina. Foro de Prisina é ótimo. Falei tanto de Prisina essa semana. Foro de Teresina. Tarcísio aparece como franco favorito por estar no comando do estado mais populoso e rico do país, mas precisa contornar desconfianças da parte do núcleo duro do bolsonarismo, que acredita que ele tem agenda própria e não é fiel o suficiente ao ex-presidente. Na análise feita internamente, as eleições municipais vão definir quem, entre os 4, tem mais chance de se impor como candidato de direita contra o PT. Olha, parênteses. Às vezes me impressiona um pouco a convicção que as pessoas entram numa candidatura paulista a presidente. O último governador de São Paulo bem-sucedido numa candidatura a presidente foi Jânio Quadros. Jânio Quadros. E lá se vão mais de 60 anos. Ah, não, mas os outros não quiseram. Não quiseram? Quiseram e muito. Governadores do Brasil que foram candidatos à presidência da República. Governadores de São Paulo que foram candidatos à presidência da República, evidentemente. Paulo Maluf, Mário Covas, Orestes Quércia, José Serra, Geraldo Alckmin e, por fim, o ocaso deprimente de João Dória, que tentou e não foi. Esses ainda conseguiram ser. Esse largou para ir e não foi. Pergunta. Pergunta. De boa para você. É fácil para ex-governador de São Paulo ser presidente do Brasil? É difícil pra caralho. Você não consegue ver virtudes distintas, uns muito mais, outros muito menos, mas sim, virtudes políticas, nesses 6 nomes. Insisto, uns mais, outros menos, eu não estou entrando nesse mérito. Todos têm virtudes políticas. O que Tarcísio é diferente desse? Concorrendo contra um Lula, que se o Lula topar uma candidatura à reeleição é porque se deu bem, né? Porque o governo rolou bem. O Lula não vai entrar em roubada em 26, cara. Se o governo tiver dado errado, tiver uma aprovação baixa e tal, não sei o quê, ele aposenta e vai morar com a Janja no litoral do Nordeste, vai ser feliz nos últimos anos que ele resta. Se ele topar vir para a reeleição, é porque ele sabe que tem chance de ganhar, né? Vale a pena pro Tarcísio largar um governo de São Paulo, uma máquina, uma potência de influência e dinheiro e poder, que é o governo de São Paulo, que vai lá, ele está se conectando ao interior de São Paulo, viu? Ele pode até perder a capital, igual diz a nota aqui, pode, Boulos pode vencer. São Paulo, capital, sempre teve uma tendência muito mais à esquerda que o interior paulista, aquilo que eu chamo do velho oeste paulista, igual a Patife Benz falava. O velho oeste paulista, velho, igualzinho nós aqui em Goiás, igualzinho.
Peãozada igual nós. O Velho Oeste Paulista. Olha, eu tenho muito a impressão que não. Eu tenho muito a impressão que Tarcísio é um projeto para 2030. Por quê? Porque vai ser o final de ciclo do Lula. Claro, um desgaste de 8 anos, a não ser que seja um governo virtuoso, qual foi o Lula 1 e o Lula 2, entrega uma bola muito redonda para a Dilma da ocasião. Se fosse hoje, eu não tenho a menor dúvida que seria o Haddad. Só que estou falando de junho de 2030. Vai lá, março de 2030, para antecipar a eleição só no final do ano. Ali é um ciclo que se fecha para o Tarcísio. E veja você, é o ciclo que se fecha da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Tarcísio, fechando o ciclo de 8 anos de governo de São Paulo, como se é a tendência, né? Ele encara um Bolsonaro à direita e um Lula remoçado, uma indicação do Lula à esquerda. Tarcísio pode virar a terceira via daquele contexto, a direita cheirosinha, a direita garfo e faca, a direita não troglodita, que a gente sabe que na prática sempre flerta com troglodita, dá beijinho na boca e deita na caminha, né? E faz amor gostosinho, né? A direita cheirosinha brasileira, sempre quando viu um troglodita, caiu de amores. Deitou na caminha e fez amor gostosinho. Amor fofinho com troglodita. Foi assim na ditadura. Ou o Roberto Campos, vô, liberal, Bob Fields, que o povo tirava onda. Não, tava lá, fazendo amor gostosinho. Uns trogloditas da ditadura militar brasileira. Pois é. É disso que eu falo. É disso que eu falo. A direita cheirosinha brasileira, garfo e faca, Estadão, nunca hesitou a cair no colo e beijar de amores o fascista brasileiro. É. Posso fazer o quê, velho? Tarcísio de 26, que é o voto fascista, que é o voto do cheirosinho. Só 26 não, perdão. 30. É tanta água para passar debaixo dessa ponte, né, cara? Muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas uma eleição acaba quando começa a outra. A gente está aqui uma sexta-noite falando de política, é justamente para deixar as ideias fluírem, né? Porque para falar no pragmatismo a gente já faz segunda a sexta, né, bicho? Em São Paulo, Tarcísio e os bolsonaristas devem apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Se o atual prefeito for derrotado por Guilherme Boulos, do PSOL, que terá o apoio de Lula, a candidatura do governador de São Paulo à presidência da República ficaria inviabilizada, analisam os bolsonaristas. E Ratinho Júnior e Zema, caso vitoriosos em seus estados, ganhariam mais fôlego. Nessa semana, Jair Bolsonaro deu uma entrevista à coluna em que evitou declarar apoio a um sucessor político. Questionado sobre a possibilidade de lançar sua mulher, Michele Bolsonaro, à presidência, ele admitiu que ela poderia concorrer, mas que faltaria experiência para exercer o cargo. Sobre eventual apoio a Tarcísio, Bolsonaro desconversou. Teria que conversar com ele. E disse na sequência ter uma bala de prata para as eleições de 2026. Pois é. O que Bolsonaro disse com isso tudo? Ô, diacho, tenho tripé. Aí. O que Bolsonaro disse com isso tudo? Primeiro, ele chama para si a responsabilidade da decisão, ou seja, ele quer que passe por ele o encaminhamento da direita brasileira, o que faz muito sentido, né, cara? O que mostra que ele entende o poder dele de influência
sendo carta fora do baralho, mas não quer perder esse poder completamente do jogo. Direito dele brigar pelo espaço que ele acha que é dele, né? E tentar exercer a sua capacidade, que já foi provada de transferência de votos, né? Limitada, mas foi provada. A própria existência do Tarcísio como governador de São Paulo é uma prova da capacidade de transferência de votos de Jair Bolsonaro, certo? Um ponto interessante dessa matéria completa aqui para nós aqui de Goiás refletirmos. Vocês viram em algum momento falar aquela palavra chamada, começa com C, caiado? Em algum momento desse texto, falou assim: ah, o Caiado lá em Goiás quer ser presidente. Ah, Goiás, governador de Goiás. Caiado tem que remar muito, muito, muito. Porque veja você outro detalhe, que não é irrelevante. Os nomes colocados, os 4 nomes colocados, Tarcísio, Partido Republicanos, Ratinho Júnior, Partido PSD, Romeu Zema, Partido Novo, Tereza Cristina, Partido PP. Convenhamos, para se abrir o suficiente para que Ronaldo Caiado ultrapasse esses 4 nomes e consiga ser ungido candidato à direita brasileira, que necessita sim do voto bolsonarista, já falamos mil vezes agora, só nesse corte aqui sobre isso, Ronaldo Caiado teria que fazer com que a União Brasil rachasse Lula, certo? Ou me dá a legenda aí para ser candidato. Ou teria que mudar de partido, o que para o Caiado é algo muito custoso, ele se orgulha muito de estar sempre na arena, no PFL, depois no DEM, agora União Brasil. Ele se orgulha de estar sempre na arena, na verdade. Já falou sobre isso quando conseguiu fazer a união com o PMDB, trazendo o Daniel, filho do Maguito, para sua vice, que ele conseguiu fazer a união entre o PDS e o DN. Ou seja, ele é pré-arena, ele é o DN de coração. Sem negar, sem constrangimento. Ok do jogo. União Brasil tem 3 ministérios, né? O PSD também. Só que o Kassab é muito mais pragmático. União Brasil é um partido mais complexo. O Kassab, ele consegue ter uma mão de ferro, exercer essa mão de ferro com mais imposição dentro do PSD, porque o PSD nasce sob a égide do Kassab, desde então tá. O União Brasil não, já é um balaio de gatos, mais complexo. Um partido sem uma liderança que consiga definir um projeto de partido. União Brasil garantiria a legenda para cargo de ser presidente, candidato a presidente. Como eu disse, gente, a situação do Caiado é muito complexa. E, dentre esses 4 nomes, eu vou bater a real para você. Hoje, o mais forte é Romeu Zema. Com todas as arestas que tem, evidentemente. Mas um governador de Minas sempre é candidato forte. Sempre. Minas tem peso político, tem história, tem voto pra caralho. Minas se conecta a um Brasil que aumenta em projeção. Agora, é inegável que a chapa Tereza Cristina, Michele Bolsonaro tem o seu elan. Mas uma chapa, por exemplo, Zema e Tereza Cristina, ou mesmo Zema e Michele Bolsonaro, me aparenta mais força. Não quer dizer que os outros não têm chance, que a direita brasileira, mas tem a impressão que o Zema salta na frente. Por quê? Peso político de Minas perante Paraná, perante Goiás, ciclo político de Tarcísio Freitas, entendeu? Que é para 2030, o ciclo político dele. E a Tereza Cristina, eu acho que ela é um nome ainda periférico, bem periférico. Teria que começar hoje uma construção e uma ascendente, igual o Bolsonaro fez em 2014 para 2018, saca? Bom, tempo tem, 3 anos e meio tem. Só que assim, ano que vem tem que começar a posicionar já, em pesquisas, eu digo.
Que você achou disso, rapaziada? Deixa o like, viu? Cadê o like esperto, o like que fortalece o like, faz o vídeo chegar mais longe, isso que eu quero. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos, pra um parente que tá morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 gigas cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, aquela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.